Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos no nosso canal Didi com Plantas. Mais um vídeo aqui para você. Hoje a gente vai replantar uma gigante, pessoal, uma pequena gigante. A gente vai fazer a mudança de substrato, de vaso não, que vai continuar no mesmo, mas eu vou estar mostrando para vocês aqui o substrato. É uma gigante com mais de 2 metros aí, bem legal essa planta. Eu vou estar mostrando para vocês aqui qual substrato eu vou estar usando, a forma mais adequada de estar fazendo o transplante de sua planta gigante, né? Sua planta já adulta. Aquela bem mais desenvolvida também serve para uma planta pequena. O método é quase o mesmo, a forma é quase o mesmo, a gente só tem que tomar um cuidado maior, porque uma planta maior exige um cuidado maior, né pessoal? Mas eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo aqui, vocês vão acompanhar, bem legal o vídeo, acompanhe o vídeo até o final que vocês vão curtir muitas dicas boas, pessoal. Bem gente, eu tô com essa planta aí, ela já estava no substrato, já fazia muito tempo que ela estava nesse substrato aí, e o substrato já estava pobre de matéria orgânica, então eu tive que tirar. E a melhor forma de tirar uma planta de um substrato velho, uma planta já velha, né, até plantas pequenas, de mudinha até planta adulta, para fazer um replantio, para você verificar se tem algum problema. Se é uma planta que você já conhece, né, você já tem um controle, mas se não, é bom retirar tudo para ver se tem algum tipo de raiz podre, porque não adianta você fazer um replantio depois que plantar a sua planta apodrecer. Então o ideal já é a gente retirar, a planta leva um tempinho a mais para recuperar, normal, mas a gente vai ter a certeza que não tem nenhuma raiz podre e a gente vai ter a garantia que a planta vai desenvolver 100%, aí a gente vai tomar todos os cuidados. E a melhor forma, gente, é dessa forma aí que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. A gente vai regando, vai tirando o substrato, gasta um pouquinho de água, realmente gasta um pouquinho de água, mas para uma gigante dessa aqui a gente faz esse sacrifício aí, ó. A gente vai retirando com cuidado, porque pessoal, a gente fazendo dessa forma aqui, as raízes vão ser abaladas o mínimo possível, gente, porque aqui a gente não, quando a gente faz com a mão, retirando o substrato com a mão, a gente quebra raízes e principalmente as raízes de alimentação. Aí a planta vai demorar para desenvolver, porque ela vai ter que criar novas raízes, e ainda também tem o risco do apodrecimento, né, que vai ficar aberta aí essas raízes aí. E com o passar dos dias pode desenvolver fungos e apodrecer a sua rosa do deserto. Então uma das formas ideais de você estar fazendo a troca de substrato da sua planta já adulta, né, é dessa forma aí, que dessa forma você vai retirar todo o substrato antigo com o máximo de cuidado possível, porque a água vai amolecendo o substrato e não danifica as raízes. Essa é uma ótima dica, e quando você for fazer a próxima troca de substrato, você já faz dessa forma aí, porque vai garantir que as raízes ficam intactas aí, pelo menos a maioria, né pessoal? Então é menos invasivo para a planta e a recuperação dela vai ser bem mais rápido. Então rosa do deserto, como eu falo para vocês, gente, são dicas, são métodos, são cuidados que fazem a diferença no final, né? Então vai em flores no final, que o final a gente quer sempre com flores, então esse é o trabalho inicial para a gente ter. Então que a gente vai com calma, eu fui com calma aí, sem pressa, porque ela merece, essa gigante merece. A gente vai com calma aí, limpando todas as raízes, aí já verifica se tem algum tipo de cochonilha, e a gente já limpa também a cochonilha. Por isso que é legal, a gente quando for trocar uma planta adulta assim, é troca anual, né pessoal? Essa tem mais de ano que está no substrato, porque muitas plantas acontece de ficar. Mas se você tem poucas plantas aí, faz a troca anual, depois que passou a temporada de chuva, que vem normalmente, vem antes da temporada de frio, né? Iniciou a temporada de frio, a planta já entra meio que dormência, e você pode estar fazendo a troca do substrato, porque já não vai ter mais flores, não vai ter mais folhas, né? E aí é o tempo ideal para fazer essa troca aí. E aqui eu vou estar mostrando para vocês já a forma que eu coloco no vaso. Depois de limpei ela direitinho, arrumei ela. Você pode deixar ela uns dias ali secando, não tem problema. Uma planta dessa ela resiste muito bem. Mas eu deixei pouco tempo secando porque eu conheço e o tempo não deu. E já vou fazer o replantio, porque depois eu vou estar acompanhando ela, não vai ter nenhum problema. Mas se você não tem muita experiência, está iniciando agora, deixa ali ela uns 5 dias ali descansando, ela não vai morrer, pode ficar tranquilo que sua planta não vai morrer, pelo contrário. Vai cicatrizar as raizinhas que possivelmente quebrou e depois você faz o replantio, igual eu vou estar mostrando para vocês aqui mais para frente. Pessoal, acompanha aqui, ó. Aqui é a drenagem, eu vou colocar no mesmo vaso que ela estava, porque
Essa planta ela não desenvolveu muito a raiz pivotante, que é aquela raiz de profundidade, que vai para o fundo da terra mesmo. Ela tem mais raízes de alimentação. Então eu só vou suspender, trocar o substrato, igual aí, ó. Coloquei as pedrinhas lá para drenar e eu já vim com o substrato. Esse substrato, pessoal, é um substrato que é feito aqui na minha região. Eu estou gostando muito dele, está dando muito resultado. Ele é feito através de decomposição de matéria orgânica. É um amigo que faz aqui na cidade aqui e tem um bom resultado. Eu conheço, eu vejo todo o processo lá, eu acompanho e ele faz testes e tudo nesse substrato. Então é um substrato muito completo e eu misturo ele com um pouco de areia e dá um bom resultado. Um substrato leve, eu já sei mais ou menos, né? Claro que depende do tamanho do vaso, mas já sei mais ou menos o tempo que ele leva para secar, então fica mais fácil acompanhar. Vou colocar o substrato aí até em cima, que a gente vai replantar ela em cima mesmo ali do vaso. A rosa do deserto tem que ficar sempre em cima ali, as principais raízes, né? Essas raízes mais grossas que o pessoal chama de batata da rosa do deserto. Não tem problema em chamar de batata, é realmente parecido com a batata. O importante é se fazer entender, né, gente? Essas batatas bonitas aí da rosa do deserto que tanto nos encanta. Juntamente com as flores, né? A rosa do deserto é uma planta completa, bem legal. Aqui substrato, esse aqui já é outro tipo de substrato aqui da minha região também que eu vou misturar. Ele já é mais úmido esse substrato. Eu vou colocar ele em menor quantidade, juntamente com areia, para mim ter uma terra bem nutrida mesmo, que essa planta vai pipocar de flores, porque ela estava em uma terrinha bem pobre, já fazia muito tempo que ela estava nessa terra pobre aí. E agora eu vou colocar uma terra mais rica em matéria orgânica, porque ela está muito grande e o vaso é pequeno. Então uma terra mais rica em matéria orgânica para ela ter muito nutriente ali, né? Porque a capacidade de flor dela é muito grande. Mais para frente eu vou mostrar para vocês aí. A floração dela, gente, pessoal, é muito exuberante e legal a floração dela. Põe muitas flores, então ela vai precisar de bastante nutrientes. Esse substrato aí mais rico em matéria orgânica aí vai disponibilizar isso para ela, pessoal. Mas você pode colocar aí o substrato que você tem na sua região, que você já conhece, que você já tem um controle dele, sabe o tempo que ele demora para secar, né? Então não precisa ser o substrato que eu tenho aqui, o substrato que fulano tem em tal lugar, pode ser o seu mesmo aí. O ideal é que você entenda do seu substrato, que você saiba como ele funciona e principalmente o tempo que ele demora para secar, para você não deixar ele encharcado e vir ocasionar apodrecimento na sua planta. Substrato, o principal ponto do substrato não é nem a questão de nutrientes, claro que influencia, mas é a questão da rega, pessoal. A questão da rega é muito importante. A rega que faz ocasionar a rega em excesso é que causa, né, gente, essa grande quantidade de apodrecimento de rosas do deserto aí que a gente vê. A gente sabe que quem está iniciando sofre muito com isso. Assim como eu já sofri, sofro até hoje, acontece. Às vezes não tem jeito, né? Mas quem é iniciante sofre muito com isso. Pessoal, lembrando você, se não é inscrito, se inscreva no canal. O canal que você recebe várias dicas de rosa do deserto aqui, de dia com plantas. Várias coisas legais que vai contribuir. Não é só um canal de entretenimento, é um canal que contribui para o seu aprendizado em rosa do deserto. Por isso que é muito importante estar aqui abaixo do vídeo, aqui vermelhinho aqui, ó, o símbolozinho do YouTube. Clica lá e se inscreva no canal. Então, pessoal, continuando aqui, eu vou encher o substrato ali até em cima mesmo para estar fazendo o replantio. E a gente vai acompanhar. Eu já vou voltar com ele já replantado e vou estar falando mais algumas coisas a respeito aí. Aqui agora eu vou mostrar para vocês aqui como ficou a planta depois do replantio dela, né? A gente acompanhou aí todo o processo de retirar o substrato antigo das raízes com cuidado, né? Com a água para que não danifique as raízes. E agora aqui finalizamos, eu mostrei a etapa para vocês, né? E aqui a gente finalizou já colocando o substrato. Observe que ficou na mesma vasilha. Eu só suspendi porque as raízes não estavam tão fundas, né? Então ainda fica mais um tempo aí. E eu fiz o que aqui, ó? Como o vaso vem só até essa parte preta aqui. Então para que o caldex fique mais aparente, né? Fique mais à vista. Então como a planta é muito grande,
e eu quero que o Caldex fique à vista, eu tive que fazer esse processo aqui, ó, de cima, e completei a parte do substrato com a própria terra dela que já estava, é uma terra que já está pobre já em nutrientes. Aí eu tive que colocar dessa forma aqui, por quê? Porque tinha muitas raízes de alimentação aqui na superfície, aqui nessa parte de cima. Então se eu tivesse feito o levantamento de Caldex, igual eu fiz aqui, e não colocasse dessa forma aqui, as raízes iriam ficar todas para fora e a planta iria sentir muito. Como é uma planta muito grande, ela poderia desidratar, né? E ter algum tipo de problema aí e morrer. Então eu tive que fazer isso. Aí depois que a planta começar a enraizar legal aí, nessa parte aqui de baixo do substrato novo que a gente acompanhou aí, né? Quando ela começar a colocar as raízes aqui, eu posso vir nessa parte aqui e retirar. Eu aproveitei essa terra também, ó, vocês observam que é uma terra bem dura, ela estava numa terra bem pobre já fazia muito tempo que não trocava o substrato. E eu aproveitei essa terra aqui para colocar na parte de cima aqui, que ela tipo que selou, que ela é uma terra bem dura. E aí eu não precisei amarrar a planta, porque como é uma planta muito alta, a ventilação aqui acaba balançando. E ela tá solta, né, pessoal? Ela tá solta aqui no substrato, então isso também ajudou fixando, segurando a planta aqui no substrato. Então ficou bem legal. Aí depois de alguns meses aqui, é só retirar com cuidado aqui, já vai ter raiz lá para baixo de alimentação e a planta não vai sentir. Demora um pouquinho para o Caldex aparecer, né? A gente viu aí que o Caldex está bem grande, bem desenvolvido nessa parte aqui, mas é o processo que tem que ser feito, é o processo correto para que a planta não sinta e não morra, porque se a gente perder uma planta dessa aqui é um prejuízo muito grande, né? Então a gente tem que ir com calma, tem que ir fazendo todas as etapas de forma correta para que a gente não perca a planta. E aqui a rega, eu quero falar para vocês a respeito da rega. E uma planta grande, pessoal, ela é uma planta mais resistente do que uma planta mais novinha. Então ela está segurando até flores aqui, está abrindo algumas flores, né? E ela está segurando. Então já tem alguns dias aqui, né? Eu tive que pausar o vídeo e já tem alguns dias que eu fiz o replantio dela. E daí então eu nunca molhei, já tem mais ou menos aí uns 8 dias já que fez o transplante dela e depois não molhei mais. Então aqui eu vou molhar depois de 15 dias, eu começo a fazer uma rega, porque a planta não precisa, e se eu estiver molhando nessa fase aqui, como eu retirei muitas raízes dela, pode gerar fungos aqui e apodrecer a planta. Então o indicado é não molhar em 10, 15 dias aí, e quando for fazer a rega, faz uma rega bem pouquinha nas laterais aqui, ó, onde estão as raízes de alimentação, né, e de hidratação, e a planta vai poder começar a voltar ao ciclo natural dela e se alimentar e se hidratar. Mas como é uma planta que tem muita reserva, a gente viu o Caldex dela, ela não sente tanto, aguenta bastante. Se fosse uma planta mais novinha, ela poderia até sentir, mas essa aqui é bem resistente. Então se você tem sua planta aí já desenvolvida, já com Caldex, né, bem desenvolvido, uma batata bem desenvolvida, como é bem conhecido aí, você pode fazer esse processo tranquilo. Eu esperei pouco tempo para replantar, você pode até esperar um pouco mais para ela secar, olhar bem as raízes, não precisa ter pressa, porque sua planta não vai morrer, ela aguenta bem aí, né? Ela tem essa resistência aí, então não tem problema. Então aqui eu não preciso me preocupar com a rega, quanto mais tempo ela ficar para recuperar as raízes. Eu colei algumas raízes, né? Mas mesmo assim fica a raiz aberta. Então se eu rego muito aqui, querendo ajudar a planta, alguns fungos podem desenvolver aí nesse substrato úmido e entrar aí nessas vaguinhas que ficaram quebradas aí das raízes. Por mais que eu tive cuidado na hora de retirar com a água ali, mas normalmente quebra uma ou duas raizinhas aí ou mais. Então a gente faz esse processo para garantir, ter a certeza que não vai ter problema com a planta aí. Então fazendo esse processo não tem erro, pessoal, não tem como perder, ó. E aqui depois eu vou estar mostrando para vocês aí mais para frente todo o desenvolvimento dela, a gente vai poder acompanhar e vocês vão poder curtir aí também o desenvolvimento dessa gigante aqui, dessa pequena gigante, né? Então no vídeo de hoje é isso, eu espero ter passado para vocês.
todas essas informações aí. Depois eu vou vir com a adubação. O substrato já era um substrato adubado, né? Adubação orgânica já no substrato. Eu vou vir com a adubação química, vou estar mostrando tudo aí. Então você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre acompanhando aí todos os vídeos que eu estou postando, para você não perder nada de todas as fases dessa planta aqui, que você vai poder curtir e vai estar aprendendo e fazendo na sua aí, aplicando na sua da forma correta e não tem erro. Se gostou do vídeo, deixa o gostei, compartilhe. Então ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Eu me despeço mostrando vocês aí, ó.